Tiago Rodrigues é o diretor artístico do mais icónico Festival de Teatro da Europa, o Festival de Avignon, cuja 77ª edição arranca esta quarta-feira e decorre até 25 de julho. O encenador, ator, dramaturgo português é o primeiro artista não francês aos comandos do festival e a sua primeira programação tem a língua inglesa como convidada. No cartaz há mais de 40 espetáculos, franceses e internacionais, 55% são assinados ou co-assinados por mulheres, nomeadamente o que abre o evento na Cour d'Honneur da encenadora francesa Julie Deliquet, a segunda encenadora a fazê-lo depois de Ariane Mouchkine. Connosco temos Tiago Rodrigues, obrigada por estar connosco na RFI. Obrigado pelo convite. Então, porquê é que abre o festival na Cour d'Honneur com uma mulher? A primeira escolha foi abrir o festival com o trabalho da Julie Deliquet, que é um trabalho absolutamente formidável por duas características fundamentais. Uma, a singularidade do seu trabalho com as atrizes e com os atores. É uma grande diretora de atores e de atrizes que trabalha sempre experimentando, mudando a cada noite a ordem das cenas, reinventando, o que dá uma frescura vital à interpretação das atrizes e dos atores absolutamente notável, e depois a sua capacidade de se alimentar do cinema para fazer teatro. Trata o cinema como se fosse a sua biblioteca de repertório teatral e transforma cinema em teatro, mas num teatro que é esse teatro singular das pessoas, das atrizes e dos atores, da palavra, muito próximo de um teatro de uma grande acessibilidade popular mesmo e muito íntimo com o público, mesmo num espaço tão grande como a Cour d'Honneur. E foi depois dessa escolha e do projeto Welfare, a partir do filme documentário de Frederick Weissman, que nos demos conta, felizes, que era a segunda encenadora, a segunda mulher francesa também encenadora, a abrir o festival na Cour d'Honneur desde 1947, sucedendo a Ariane Mouchkine, apesar de ter havido coreógrafas francesas e outras, Mathilde Monnier, Pina Bausch, Anne-Thérèse de Kesmacher, que apresentaram o seu trabalho na Cour, mas no caso do teatro, apenas duas mulheres desde 1947, o que nos dá uma medida do trabalho que ainda está por fazer. Mas não a convidamos por ser uma mulher, foi muito felizes que a nossa escolha artística coincidisse com uma visão que é também política, com princípios e valores que defendemos. Fica o símbolo. Nesta edição fala-se em palco de feminicídios e violências contra as mulheres, fala-se em racismo, fala-se em escravatura, fala-se em violência sobre os sem-terra indígenas, fala-se de guerra e de mundos impossíveis. Qual é a ambição, a linha de força? Eu julgo que nós seguimos os artistas. Esse é um dos combates do Festival de Avignon, é o combate pela criação, pela liberdade artística e seguir as ideias e os desejos e as urgências dos artistas. E, portanto, não havia um tema à partida que procurássemos. Hoje, olhando para esta programação, há uma espécie de estrutura que emerge, um fio invisível que atravessa toda a programação, que é a capacidade que têm os artistas e as artistas de observar a vulnerabilidade humana, seja a vulnerabilidade coletiva, social, económica, ou a vulnerabilidade individual, íntima, emocional, biológica, e transformar essa vulnerabilidade em criação. Olhar para a fragilidade, para a dificuldade, para a complexidade e ver aí um território fértil para a invenção e muitas vezes a invenção de uma fantasia, de um imaginário de outras formas de vivermos. Encara o teatro como uma grande utopia popular, como um lugar de assembleia, de união, de reunião que deve fazer pensar e agir. No seu cartaz tem espetáculos que são murros na mesa e um apelo à resistência. Que marca é que o Tiago Rodrigues quer deixar nesta primeira edição? O Festival de Avignon de Tiago Rodrigues é a afirmação de que é urgente um teatro de intervenção e contar histórias da desobediência. Eu acho que é urgente a liberdade artística e eu acho que há artistas que têm um compromisso político, social, que exprimem através da sua criação artística, mas também enormes artistas, muitos deles, aliás, presentes também nesta programação, que não têm um discurso explícito sobre o seu compromisso artístico, embora o possam ter, mas não fazem aquilo que nós chamaríamos um teatro político. Eu penso no coreógrafo japonês Michikatsu Matsuni, que trabalha com Martin Pisani
Bergagni, grande coreógrafa francesa, que está pela primeira vez, aliás, no Festival de Avignon, sobre a escrita coreográfica das suas primeiras peças, agora que o seu corpo já não pode dançá-las. E, por exemplo, este trabalho sobre a passagem do tempo é um trabalho que também tem uma dimensão política, mas é sobretudo poético. Penso, por exemplo, no espetáculo Paysage Partagé, um espetáculo com 7 espetáculos dentro, um grande passeio de 7 horas na natureza, onde estão, aliás, porque falamos em português, artistas portugueses, Vítor Roriz e Sofia Dias assinam uma das peças deste projeto de 7 peças, que não é necessariamente explicitamente político, mas obviamente que ao colocarmos a paisagem e o mundo natural no centro de um espetáculo, há um compromisso com a sociedade, com o mundo ecológico, poético, que quer ser proposto ao público. É essa grande diversidade de olhares para o mundo, alguns mais explicitamente políticos, outros mais poéticos e outros ambos poéticos e políticos, que nós queremos propor ao público. Nem só de teatro é feito o Festival de Teatro de Avignon, há dança e concertos de homenagem a Lou Reed, David Bowie e Neil Young. Como é que são feitas estas escolhas e há uma vontade de, entre aspas, deshierarquizar as artes de palco? Há uma vontade de oferecer aquilo que está no código genético do Festival de Avignon, que é uma grande pluralidade de estéticas. E acho que hoje, pensando numa programação para um público que também desejamos muito diverso, temos que ter a riqueza de diversidade em palco. Não podemos esperar ter uma grande diversidade de público. E quando falo de diversidade cultural, diversidade social, diversidade de origens étnicas, por exemplo. Não podemos ter essa diversidade na plateia, completamente, se não a tivermos também no palco. A riqueza da diversidade em palco é muito importante e aí entram as estéticas, algumas mais acessíveis, outras mais complexas, entram os temas dos trabalhos, entram os intérpretes, os corpos, a representatividade dos corpos é muito importante também, que quem está na plateia se veja de alguma forma em palco e se possa identificar e se possa relacionar, não se sinta a observar o outro o tempo todo, que se possa também observar a si mesmo ou a si mesmo, e esse jogo de diversidades na plateia e no palco é um jogo que implica um pensamento sobre a inclusão, sobre a acessibilidade, que é muito importante para nós e que toca também a programação artística. E o lado político, mais uma vez. A anulação dos espetáculos imigrantes de Christian Lupa levou a programar Dans la mesure de l'impossible, um espetáculo que descreve situações limite na escala da experiência humana. Por que esta peça? Esta peça porque, em primeiro lugar, era preciso ocupar à última da hora um espaço deixado vazio pela anulação de um espetáculo que não conseguimos tornar possível depois de ter sido anulado na sua estreia, porque não existia, e por um motivo, para já, de ser um espetáculo que está a circular presentemente, na medida do impossível, em português, Dans la mesure de l'impossible, foi mesmo agora apresentado na Roménia, no Festival de Síbio, vai estar no Festival de Edimburgo em agosto, e entre digressão havia esta possibilidade de o apresentar em Avignon e achei que, enquanto diretor, convidar artistas ou companhias à última da hora para uma substituição é de alguma forma expor esse artista, essa companhia a encontrar o público, embora não fosse a primeira escolha. É uma substituição, é à última da hora, é para, como nós diríamos em Portugal, para desenrascar. E se é para desenrascar, prefiro expor-me a mim a ocupar este lugar e correr o risco de ser olhado como uma escolha de última hora, e também porque sempre disse que, uma vez que é para resolver um problema do festival e ter um espetáculo impedindo que o festival tenha um grande prejuízo financeiro, ao não ter nenhum espetáculo nessas datas, eu sempre disse desde o início que o meu trabalho artístico estaria ao serviço do Festival de Avignon e nunca ao contrário, e portanto já desde a primeira edição, graças a um imprevisto, infelizmente, tenho a oportunidade de o provar. Não basta representar o mundo, é preciso mudá-lo, diz um dos encenadores que convidou, Milo Rau. Dá a ideia que o teatro radical de Milo Rau, de certa forma, também inspira o teatro de Tiago Rodrigues. Na medida do impossível, conta situações brutais, cenas impossíveis de ver, mas que aconteceram, onde os trabalhadores humanitários, diz na peça, há coisas que vemos no nosso trabalho, coisas tão obscenas, tão horríveis, que não deveriam ser mostradas em palco. Como é que se representa o que não é representável e que impacto é que espera que isso tenha no público?
Julgo que a capacidade de evocação, de poesia que existe no teatro permite mostrar, mas também permite fazer imaginar. E muitas vezes, nos ensaios desta peça, na medida do impossível, dans la mesure de l'impossible, estávamos face precisamente ao impossível. Havia histórias que achávamos que não podíamos contar, mas o poder de evocação, o poder de fazer imaginar o público, às vezes é mais forte do que a descrição ou mostrar uma cena, e aí entra, por exemplo, mais um português, Gabriel Ferrandini, enorme baterista, músico português, que muitas vezes está lá para nos dar em música aquilo que nós não temos palavras para descrever, muitas vezes o horror, a violência. O festival termina consigo em palco frente a frente com o público, com o By Heart, em que vai ensinar ao público um soneto de Shakespeare. A dada altura ouve-se: a resistência são homens e mulheres que aprendem de cor livros proibidos. No mundo em que a memória se vai perdendo, e neste mundo em que vivemos, que peso tem esta peça, na sua primeira edição? É uma peça que é talvez a minha peça mais pessoal. É uma peça em que... Eu costumo dizer que, se alguém me quiser conhecer, melhor do que passar 15 dias comigo é ver o By Heart durante 1h30 e ficar a conhecer-me. É o meu cartão de visita, uma espécie de passaporte artístico, mas também pessoal. E é uma peça que conta a minha história também com a França. Eu criei há 10 anos, em Lisboa, no Teatro Maria Matos, mas depois apresentei em Paris, no Teatro La Bastille, e desde essa altura comecei a estar muito mais presente em França, e de alguma forma terá sido um dos trampolins que fez com que eu emigrasse o ano passado e agora viva em França e trabalhe na direção do Festival de Avignon. E, portanto, para mim era uma possibilidade de um encontro poético, mas palpável, muito real, com o público deste festival, para me dar a conhecer não apenas como diretor, mas também enquanto ser humano e enquanto artista. Este ano a língua inglesa é convidada, mas há apontamentos lusófonos muito fortes, como o Boa Noite Cinderela da brasileira Carolina Bianchi, o Antígona na Amazónia de Milo Rau ou o Black Light de Matilde Monnier com Isabela Abreu e Carolina Passos Sousa. Também tem 2 peças suas, ou seja, a língua inglesa, dominante de forma geral, domina mesmo esta edição, ou é só uma forma de contrariar a separação do Brexit e alargar fronteiras num festival francês? Acho que as duas coisas. A pergunta é muito bem colocada, é uma pergunta muito interessante. Por um lado, sim, a escolha da língua inglesa é uma resposta contra o Brexit, dizer que nas artes, na cultura, não aceitamos essa separação e que essas muralhas políticas serão contrariadas com pontes, mesmo que em Avignon não sejamos geniais a construir pontes, porque há séculos que temos uma incompleta, mas pontes de diálogo artístico, cultural, que vamos continuar a construir com a língua inglesa, não apenas com o Reino Unido, mas com os países de língua inglesa, e acho que há uma grande presença da língua inglesa, muito maior do que nas últimas décadas no Festival de Avignon. São 7 espetáculos falados em língua inglesa no festival, mas também muitos artistas franceses que se inspiram de Shakespeare, de Virginia Woolf, de Weizmann, para criar os seus espetáculos, e depois também a presença de grandes protagonistas da língua inglesa. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie vai estar connosco para entrevistas públicas, leituras dos seus romances, para participar numa criação radiofónica da France Culture, e portanto há todo um universo de presença da língua inglesa que me parece bem palpável, bem real e muito importante para o público do festival, para afirmarmos este festival cada vez mais como um festival poliglota, um festival do mundo, que convida ao mundo, mas que também constrói o mundo. Para construir esse mundo, como é que Avignon pode ser uma utopia de teatro popular quando tudo fica tão caro, quando os bilhetes são tão caros e quando o próprio alojamento em Avignon é caro? Os bilhetes não são caros em Avignon. Os bilhetes têm tarifas altamente democráticas. Por 10 euros, um jovem com menos de 26 anos ou uma pessoa dos grupos mais vulneráveis em termos económicos pode aceder a um espetáculo. Isso significa que em Avignon, por exemplo, comparando com esse grande espetáculo que eu também gosto muito, que é o futebol, esse grande espetáculo popular, em Avignon nós podemos ver 8 a 10 espetáculos em vez de um bilhete para ficarmos mal sentados num estádio de futebol. Isso é uma prova da dimensão democrática em termos de tarifário do Festival de Avignon. Uma das coisas que reconhecemos é que efetivamente é difícil o alojamento em Avignon e mesmo a viagem, embora 40% do nosso público seja local. Também é uma ilusão dizer-se que em Avignon há uma invasão parisiense. Há mais público local do que vindo de Paris, em Avignon. Mas mesmo sabendo que mais de metade do nosso público se desloca para vir a Avignon, isso levou-nos, por exemplo, a antecipar a bilheteira em mais de 2 meses. Em vez de abrirmos a bilheteira em junho, agora abrimos em abril, o que permitiu a muitos milhares de pessoas
alojarem-se mais barato, mais cedo, comprarem bilhetes de comboio ou de avião mais cedo e, portanto, mais baratos também. E há estratégias, embora não possamos controlar o mercado, nós estamos mais do lado do serviço público, porque somos uma associação sem fins lucrativos, mas tentamos compensar com estratégias isto que é uma economia com um nível de especulação bastante assustador, mas também estamos em conversa com a cidade de Avignon, com as coletividades locais, com o poder local e com o Estado e também com os privados para encontrar modos de regulação que permitam que o Festival de Avignon continue a ser acessível ao maior número de pessoas e que, sobretudo, a questão económica não seja um travão, razão pela qual criamos o projeto Primeira Vez, que permite que 5.000 jovens venham este julho a Avignon com viagens, alojamento, organizados em grupo para ver 19 espetáculos dos 44 da programação, encontrar artistas, participar em ateliês, participar em atividades de moderação cultural e esses 5.000 jovens vão ser uma espécie de exército pacífico de descoberta deste festival porque virão pela primeira vez e se este projeto não existisse, aí sim, efetivamente, os travões económicos não permitiriam que esses jovens estivessem no festival e descobrissem este festival e descobrissem também aquilo que é vivê-lo pela primeira vez e poder ser transformado como eu fui quando o vivi pela primeira vez. Muito obrigada, Tiago Rodrigues, diretor do principal Festival de Teatro da Europa, um dos mais importantes do mundo também. O Festival de Avignon arranca esta quarta-feira e decorre até 25 de julho em Avignon, no sul de França. Obrigada. Muito obrigado.